tarde, seja muito bem-vinda à nossa aula do Clube das Mamães. Esse espaço reservado, né, nas nossas tardes para a gente falar um pouquinho sobre educação dos filhos, educação das crianças que convivem conosco. Eu sou a Patrícia Félix, eu sou pedagoga, psicopedagoga. Estou me formando como mentora parental, tá? Mentora de mães. E a minha missão aqui é trazer para vocês esses conteúdos de forma simplificada, para que vocês consigam colocar em prática aí no dia a dia de vocês, tá bom? Para que vocês consigam adaptar à realidade de vocês. E esse processo, todas essas aulas que eu trago aqui para o nosso Clube das Mamães, são conteúdos de autoeducação para os pais, para mães, para aqueles que convivem com crianças, para saber qual a melhor forma de promover um ambiente adequado para que as crianças consigam expressar suas emoções, seus sentimentos, para que elas tragam a essência delas para o mundo. É como se elas fossem as sementinhas de árvores que nós estamos aqui, ó, regando. Então, todos esses conteúdos que eu trago aqui para vocês, eles são partes, né? Digamos, eles são o adubo para vocês regarem essa sementinha tão preciosa, tá? Aqui é um espaço de acolhimento, não é um espaço de julgamento. Então, sinta-se acolhida, tá? Hoje, o nosso tema é a infância e o uso de telas. Eu sei que é um tema um pouco polêmico, mas sempre que eu coloco caixinha de perguntas, é um ali dos que mais tem a solicitação das mães me perguntando como elas fazem para diminuir o uso de telas. Porque por conta da pandemia, de todo esse movimento que nós vivemos aí nesse último ano, né? A tela, né? As telas, tablet, TV, celular, passaram a ser um recurso para que os pais conseguissem trabalhar, dar conta, né, das atividades de casa, tendo os filhos ali por perto. Nós todos tivemos que nos reinventar. Mas e agora, né? Depois que nós já passamos por tantas coisas, muitas crianças acabaram ficando dependentes ali do uso das telas, e isso gera conflitos em casa, porque aí a criança quer sim assistir o desenho dela, quer sim o joguinho, e os pais não conseguem mais tirar ou não sabem como agir em relação a isso, né? Em relação a esse momento. Então sejam todas muito bem-vindas, mamães. Eu vou trazer aqui para vocês, como eu faço toda quinta-feira, o conteúdo, tá? E aí eu trago depois as orientações práticas para que vocês consigam implementar aí na casa de vocês, para a realidade de vocês, tá? Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto muito importante que vocês precisam entender é que essas informações, elas são baseadas em estudos científicos, tá? Os estudos científicos mais atualizados sobre a utilização de telas pelas crianças. Então, a Sociedade Americana e a Sociedade Brasileira de Pediatria, se vocês procurarem aí na internet, vão ter várias informações sobre isso, tá? Recomenda que o uso de telas pelas crianças aconteça a partir dos 2 anos de idade, tá? Isso é o que os estudos mostram. Só um minutinho, gente. Voltei. Fui pegar o pequeno porque cochilou e aí eu coloquei ele aqui do meu ladinho, tá? Pra vocês verem que aqui é vida real, né? Maternidade real. Então tá aqui do meu ladinho agora. Eu vou continuar falando com vocês, então, da onde eu tinha parado, né? As sociedades, né, de pediatria, elas trazem essas informações e depois, se vocês quiserem também, eu posso enviar no direct para vocês o link desses sites, tá? Que são confiáveis e que tem essas informações, assim, de forma simples para que
né, nós, assim, leigos, que não somos médicos, também consigamos entender qual a importância disso, né, da gente saber usar as telas de forma regrada. Na nossa realidade, né, agora, eu sei que em muitos lugares as coisas já estão mais encaminhadas, voltando ao normal, né? Digamos, as crianças estão voltando para a escola, as famílias já, para quem né, tem o trabalho, voltando para o trabalho, já não está mais trabalhando em casa como antes. Mas e aí, né? Essa questão do uso de telas que a gente colocou, né, nesse último ano, o hábito para as crianças, né? Então, levando aí para sua realidade, se aconteceu isso aí com você. Mas, Paty, eu não tinha outra opção, eu não tinha rede de apoio, eu precisava deixar o meu filho ali assistindo um vídeo ou deixar ele com um joguinho para eu conseguir fazer as coisas aqui em casa, para eu conseguir trabalhar home office. E agora, o que eu faço? Bom, eu trouxe aqui algumas sugestões para que vocês consigam colocar em prática aí no dia a dia de vocês, tá? Mas é importante que você entenda, antes de tudo, o efeito que o uso das telas causa aqui no cérebro da criança, tá? Quando a criança tá ali na frente da tela, assistindo ali um desenhinho inofensivo, várias coisas estão acontecendo aqui dentro da cabecinha dela. Várias conexões cerebrais estão se formando e de forma muito acelerada, muito mais rápida do que aconteceria normalmente se a criança estivesse brincando ali, fantasiando, transformando um objeto, né, transformando ali um potinho em um bonequinho, ou se ela estivesse brincando de carrinho, brincando de casinha, coisas que nós fazíamos. Então, estar ali na frente das telas traz um pensamento, digamos, mais acelerado. Então, a criança fica submetida àquilo, né? Que tá ali muito rápido na cabecinha dela. E quando, né, aquilo para, né? Tipo, parou. Tava aqui muito rápido, parou. E agora? Agora que eu não tenho mais esse estímulo. Olha pra você agora, tá? Como que tá o uso de telas aí no seu dia a dia? Você, tá? Você usa aí o seu telefone só para trabalhar ou não tenho nada para fazer, vou lá e fico passando ali, vendo rede social, né? Se você já tem também esse instinto de pegar o telefone quando acorda, de ficar com o telefone até a hora de dormir. E além também desses outros vários estudos que mostram, né, ali os efeitos da luz dos smartphones pra gente, né? Quando você fica ali com o telefone, né, um tempão na sua frente, quando você fica ali assistindo até tarde, depois parece que o cérebro demora para descansar, né, para você conseguir dormir. Então, imaginem isso para as crianças, né? O quanto que isso interfere ali nessas conexões cerebrais que são tão importantes para os pequenos. Mas digamos que agora que já aconteceu tudo isso, que você já passou por esses momentos e que o seu filho solicita assistir o desenho dele, solicita ir lá pro jogo dele, o que você, mãe, vai fazer, né? Porque o que pode acontecer? Um grande conflito, né? Voltamos, eu não sei porquê, mas simplesmente caiu a live e eu consegui salvar. Vamos tentar de novo, tá? Bom, eu parei na parte em que eu estava falando para vocês de como que a gente vai fazer agora, né? Qual que vai ser o processo para começar a diminuir o uso de telas, tá? Agora que eu já expliquei para vocês e eu acredito que vocês já tenham visto essas informações por aí também, do quanto o uso de telas é prejudicial para a saúde das crianças, tá? E essa grande questão de e agora, tá? Eu já sei disso, eu sei que é prejudicial. Eu não tinha outro recurso na pandemia, eu não tinha rede de apoio, eu precisava de um tempo para fazer as minhas coisas e o meu filho começou a usar tela. E agora, como que eu faço? Então, agora vamos aqui
né, para as orientações práticas. A primeira coisa que eu oriento vocês a fazerem é analisar quando as crianças solicitam esse uso de tela. Então, por exemplo, vocês vão para algum lugar, entra no carro, a criança já pede, né, o telefone ali para assistir um desenho, você que oferece. Como que funciona? Durante o seu dia, a criança acorda, toma café da manhã, e aí ela deita ali no sofá e ela pede o telefone para você? Ou ela fica lá no quarto e ela já tem a TV, e aí ela mesma já liga e já coloca no desenho que ela quer assistir. Primeiro ponto, então, é você analisar aí no seu dia quais são os momentos que a criança solicita o uso de tela. E depois você vai olhar para esse tempo. Quanto tempo a criança tem ficado ali fazendo uso, né, desses aparelhos? É o tempo que você precisa para um trabalho? Ela fica ali 1 hora, você consegue trabalhar 1 hora, fazer uma pausa, fazer um lanche com a criança, brincar um pouquinho com ela e aí você volta. Como que é? Analisa isso primeiro, tá? Primeiro você precisa entender qual que é esse gatilho, o que leva a criança a pedir o eletrônico, tá? Aproveita, se você tem uma amiga aí, uma mãe que você conhece, que tá passando por alguma dificuldade nesse sentido de reduzir o uso de tela, tá? Dos filhos, você pode marcar ela aqui nos comentários, tá? Dessa live que vai ficar salva. Você pode enviar aqui nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, tá? Você pode enviar para ela ter esse conhecimento, tá? Eu não vou me aprofundar aqui, eu quero trazer o mais básico, mais fácil para que vocês entendam e consigam aplicar aí, tá? E agora que você já sabe, né? Qual que é o gatilho? Por que a criança solicita a tela? Em qual momento? Então, você vai pensar no que você pode oferecer para a criança para substituir a tela. Então, por exemplo, aquela criança que ela acorda, ela toma o café da manhã e ela já pede, né, para assistir alguma coisa, você pode observar se nesse momento você pode oferecer para ela a oportunidade de uma brincadeira, de você sentar a brincar com ela ou de ela ir brincar de alguma coisa que ela gosta. E aí você vai estabelecer ali na rotina da criança, se você já tem essa rotina estabelecida, você vai olhar para a rotina e vai entender em qual momento do dia vocês podem combinar juntas, tá? Você e a criança, para colocar esse momento para ela jogar ou para ela assistir, tá? Então você olha ali, qual seria esse momento? Então a gente, né, ali eu gosto de falar para vocês de colocar atividades na rotina em que as crianças possam gastar energia e momentos em que elas fiquem mais quietinhas, que elas consigam relaxar, que elas consigam descansar, né? Esse ritmo é muito importante no dia da criança. Então, talvez em um desses momentos aí do dia, em que a criança vai ali, né, para ela ficar mais quietinha, seja um momento em que você possa combinar com ela, dela ter essa 1 hora de tela. Tá? Então, você chama a criança, você mostra a rotina, você que já construiu a rotina ali junto com a criança, tá? Olha, em qual momento do dia você quer assistir o seu desenho? Vamos olhar aqui com a mamãe. Qual desses momentos que você quer assistir o seu desenho? E aí, você vai fazer esse combinado com ela. E aí, mamães, é persistência, tá? Vai ser um processo. É como qualquer outro processo de adaptação, tá? Por exemplo, adaptação quando ela vai para a escola, que daí é aquele processo que talvez ela fique um horário mais reduzido, né? Vai aos pouquinhos para ela ir se acostumando com essa nova rotina, com esse novo hábito. Quando você também, né, quer instituir um novo hábito aí para você, tem que ser aos pouquinhos. Porque você não está acostumada, né? O seu corpo, a sua mente não está acostumada com esse hábito. Então, tem que ser aos pouquinhos. E com as crianças, será da mesma forma. Então, por exemplo, uma criança que fica o dia todo na frente da TV, se ela, né, se a gente reduzir isso para meio período, já tá ótimo. Porque ela ficava o dia todo na frente da TV. E agora a gente conseguiu que ela ficasse
meio período. Então, você vai olhar aí para sua realidade, tá? E vai fazer esses combinados. E você vai olhar para as atividades que podem substituir esse uso de telas aí no dia a dia, tá bom? Então, esse é um fator muito importante, tá? Então, olha aí para o que pode substituir, né, o uso das telas. Uma questão muito importante é que as crianças, elas aprendem pelo exemplo. Elas aprendem vendo, tocando pelo concreto. Então, se você também tem o hábito de ficar bastante no telefone, mas eu preciso trabalhar, e aí, como é que faz? Então, é começar a olhar para o seu dia e entender, né, ali nos seus momentos, quando que você consegue dedicar um tempo só para a criança, que seria aquele tempo de qualidade, aquele tempo do potinho de amor, tá? E aí, você coloca esse tempo para você ficar junto com a criança, fazer um lanchinho, sentar e brincar. E deixa também aquele tempo que você precisa trabalhar, talvez, para que a criança use a tela, né? Para que você faça uso consciente dessa tela. Então, estou trabalhando, preciso me concentrar aqui agora. Então, eu vou colocar o meu filho ali, estou consciente de que ele vai ficar assistindo enquanto eu estiver trabalhando. E aí, quando você terminar ali o seu trabalho, terminar o que você precisou fazer, você vai lá, senta do ladinho da criança e aí conversa com ela, né? Que aí já entra em outra questão aqui do combinado, que você pode usar um timer. Sabe aquelas galinhazinhas que marcam o tempo assim na cozinha? Tem o ovo, tem, né, vários aparelhinhos assim que a gente compra pro tempo do alimento ficar pronto, né? Pra gente colocar ali o tempo do alimento. Dá também para colocar, sabe essas panelas elétricas das fritadeiras? Algumas que você regula ali manual, que não é digital, você colocar ali o tempo que você combinou com a criança. Então, por exemplo, 1 hora. Olha, vem aqui junto com a mamãe, nós vamos colocar aqui, ó, o tempo que você pode ficar assistindo. Fala o nome do desenho, tá? Esse desenho, quando ele apitar, aí a gente vai desligar e vai brincar. Ou a gente vai desligar e vai tomar banho. Combinado? Você entendeu? E aí você pede para a criança repetir para você o que você acabou de falar, tá? Porque é muito importante que a criança sempre repita, principalmente as pequenininhas, ali abaixo dos 4, tá? 3 aninhos. Você mais do que ninguém conhece seu filho. Então, pede para ele repetir, para ela repetir o que você acabou de dizer, e se alguma coisa ali ficou, né, mal entendida, mal interpretada pela criança, você já retoma ali mesmo, tá? O combinado de vocês. E aí a criança vai colocar também a opinião dela, e aí você vai ali no jogo de cintura fazendo esse combinado até ajustar de uma forma que fique legal para ambas as partes. Porque lembra, se a criança fica o dia todo na TV, pra gente tirar isso de uma vez dela é muito forte. Então nós vamos fazer isso aos pouquinhos. O mesmo combinado ali para telefone, tá? Para celular, para tablet, vale da mesma forma, do mesmo jeito. Então, você fez esse combinado, você já, né, conversou ali com a criança, e aí ela tá lá assistindo, ela está lá jogando, e aí tá próximo de terminar a hora. Então você pode, nesse momento, chegar ali próximo da criança, sentar pertinho dela, olhar o que ela tá assistindo, e aí lembrar, olha, o nosso tempo tá acabando, daqui a pouco vai apitar ali onde a gente colocou, ou o alarme do próprio telefone, tá? Vocês podem usar também ali, colocar o alarme do próprio celular, vai apitar, e aí a gente vai brincar. Lembra que a gente combinou que quando apitasse a gente ia brincar? Ou, né, quando apitasse você ia tomar banho, você ia levar aquele super-herói pra tomar banho? Lembra que a gente combinou isso? Então é isso que a gente vai fazer, tá bom? Mas ó, falta bem pouquinho. Então, o que você acha? Você vai terminar de assistir esse, a gente já pode guardar e ir lá fazer isso, tá? A gente já pode brincar. Ou
né? Se você começar a assistir mais uma agora, não vai dar tempo de terminar. Qual que você prefere? E você vai trabalhando isso com a criança, tá? Todo dia você vai trabalhando e aos poucos vai ficando mais fácil, porque a criança vai entendendo, ela vai internalizando, né? Que aquilo é um novo hábito, que aquilo vai acontecer, que quando apitar o telefone da mamãe ou o que vocês combinaram, né, que ia colocar ali, é o momento dela ir brincar, dela ir fazer outra atividade. Não é mais o momento de ficar no telefone. E aí sejam persistentes, tá? Sejam persistentes. Quando a criança resistir, dê o tempo para ela se sentir daquela forma, né? Se sentir com raiva, se sentir frustrada, porque, né, são emoções que virão. Porque imagina, você ali, o adulto, você tá no telefone e alguém chega e fala para você que você não vai mais usar, que você não pode mais fazer aquilo. Não, não é assim que funciona, né? Mas então vamos aos pouquinhos, tá bom? Da mesma forma como você deu o celular, né? Ligou a TV a primeira vez, foi um processo para ela acostumar. Então agora vai ser um processo pra gente conseguir fazer essa redução, tá? Essa redução de tempo. E outro fator muito importante, que é não oferecer telas. Pensa comigo, se o controle da TV tá sempre fácil ali, né, de fácil acesso para criança, é mais fácil ela pegar o controle e ligar a TV para ela assistir o que ela quer, ou pegar um brinquedo que talvez esteja lá no quarto, um brinquedo que esteja, né, mais bem guardadinho, e sentar ali e se dedicar àquela brincadeira. Da mesma forma o celular, será que se ele estiver sempre ali com bateria, sempre carregado, é muito mais fácil da criança chegar, pegar, ou dela, né, solicitar esse telefone para ela brincar? E aí, quando acaba a bateria, o que acontece? Exatamente isso. Exatamente isso. É aquele forfé, né? Aí é aquela briga, porque acabou a bateria do telefone, e aí a criança pequena, né, principalmente os pequenos, não tem paciência, porque tem que esperar a bateria recarregar. Mas, né, ela não tá acostumada com isso. Ela sempre chega, o telefone tá ali super carregado para ela brincar. E agora, de repente, isso acontece? Como assim? Né? Então, é mais um ponto de conflito que a gente consegue evitar. Então, né, uma... Como vou dizer? Uma tática para você deixar o telefone, né? No caso de você ter outro, não oferecer o seu, você oferecer outro, deixar descarregado, tá sem bateria. Vamos brincar de outra coisa enquanto isso? Vamos. E aí você convida a criança para brincar, tá bom? Bom, e você, né, seguir firme aí na sua decisão. Porque se você decidiu que esse é o momento de fazer essa redução desse uso de telas, pela saúde do seu filho, da sua filha, respire fundo, né? Quando vierem aí as tempestades, quando vierem aí os desafios, e siga firme no seu propósito, porque é por um bem maior, é pela saúde dos seus filhos, tá? E aí aqui esse espaço é aberto, tá? Esse perfil. O nosso clube de mães, aqui o Clube das Mamães, você pode comentar aqui embaixo se você está passando por esse momento mais delicado, se você acredita que o seu filho, sua filha, faz um uso excessivo de telas e você acha importante, agora você sabe, né, a importância de não deixar eles, desse tanto que eles estão aí utilizando todo esse tempo de vida ali com os eletrônicos. Uma coisa é fato, de que eles nasceram numa era digital, né, como falam por aí, né, com o smartphone na mão, que não é algo que aconteceu na nossa época, né, na nossa infância. Nós temos que aprender a lidar com esse momento da melhor maneira possível, porque as tecnologias elas só irão evoluir. Então a gente precisa aprender a lidar com esses aparelhos de forma responsável, de forma consciente e trazer isso para o nosso dia a dia.
quais são as aprendizagens que nós queremos que os nossos filhos tenham, tá? Então, contem comigo, podem deixar os comentários aqui, marca aquela mãe, aquela amiga especial para você que precisa saber disso, que não sabe o que fazer aí na realidade dela. Então, aqui eu já te dei alguns passos, tá bom? Bom, muito obrigada pela companhia de todas vocês que entraram aqui. Tô muito feliz de ver esses rostinhos. E na quinta-feira que vem nós temos a nossa próxima aula aqui do Clube das Mamães, tá? Se precisarem, é só me chamar ali no direct, aonde vocês se sentirem mais à vontade. Um abraço e continuem nessa caminhada para ser a melhor mãe possível que você consegue ser pro seu filho, mas não a mãe perfeita, porque ela não existe, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!